Olá pessoal, o meu nome é Marlon Ricardo, eu sou um dos advogados aqui do MCD Advogados, para quem não me conhece. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, pessoal, são mais de quase 60 mil acessos dentro do vídeo Prescrição Penal no ritmo Gangnam Style. Já tem uma nova música chamada Ação Penal, no ritmo Esse Cara Sou Eu, é só entrar no canal que vocês vão ver essa música. Pedir desculpas pela minha vestimenta, porque esse vídeo é extraordinário, nós não vamos gravar hoje, então hoje estava mais relax, o fórum está em recesso, não preciso ir no fórum, então estava mais tranquilo. Então desculpas pela vestimenta, não vai se tornar comum. Pessoal, outra situação, voltamos para o canal do YouTube, para o canal antigo MCD Advogados, agora não vai mais haver mudança, fomos para um novo canal por problemas com o YouTube, chegamos lá, tivemos o mesmo tipo de problema com o YouTube que nós não conseguimos explicar, não sabemos o porquê. Então, já que é para ter problema nos dois, voltamos para o canal antigo, que já nós temos desde novembro, temos mais de 100 mil acessos nesse canal. Não vale a pena largar ele se vai ficar com problemas em dois lugares. Então, vamos ficar aqui definitivamente. Vocês, 600 inscritos, muito obrigado por terem permanecido por aqui. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser sobre o julgamento do mensalão, novamente. Para quem já assiste nossos vídeos, já sabe que eu tenho um posicionamento um pouco divergente em relação ao julgamento do mensalão. Eu fiz um vídeo chamado O Teatro do Julgamento do Mensalão. Eu vou colocar ele aqui para vocês terem acesso, para vocês clicarem e dar uma assistida. Quem não assistiu ainda, nesse vídeo eu me posicionei no sentido de que, para mim, o julgamento do mensalão é um teatrinho feito cheio de erros para que ele pudesse ser anulado. Mas não é em relação a isso, é sobre uma coisa um pouco mais grotesca que eu vou falar com vocês hoje. A cassação dos deputados não é o tema também. Eu sei que tem muita gente que precisa. Se quiserem, deixem recados aqui embaixo que eu até falo sobre a cassação, do meu parecer a respeito disso. Eu vou falar sobre o pedido de prisão feito pelo Procurador da República, Dr. Gurgel, para o STF, que vai cair nas mãos do relator, que é o juiz-presidente do STF, que é o Dr. Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, que está agora de plantão, porque eles entraram em recesso também. Ele que vai ficar para julgar esse pedido. O pedido foi o seguinte, pessoal, uma prisão antecipada. Eu não tive acesso aos autos, então eu não sei se ele nomeou e ele justificou dessa forma. Eu estou falando baseado na entrevista que ele deu e na entrevista que foi dada pelo Dr. Joaquim Barbosa. Então, ele falou de um pedido de prisão antecipada, pessoal. Prisão antecipada é inconstitucional. Já digo logo de cara. A prisão antecipada, como uma simples antecipação do cumprimento da pena, ela é completamente inconstitucional. Não se tem justificativa para um adiantamento de cumprimento de pena nos dias atuais, na nossa sistemática atual do direito penal brasileiro e no direito penal constitucional. Por quê, pessoal? Primeiro, prisão antecipada não existe. Você só pede a antecipação da prisão se ela for mais benéfica ao réu. Então, se for benefício para o réu, o advogado do réu entra e pede esse cumprimento antecipado da pena. O procurador jamais. Já está primeiro errado por aí. Outro ponto. No caso desses políticos, dos políticos que serão presos, nós temos uma norma constitucional que fala que esses políticos eles só podem ser presos em flagrante delito, ou se não for em flagrante delito, ele só pode ser preso com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, ele só pode ser preso em flagrante delito ou só pode ser preso com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Não houve trânsito em julgado da sentença do STF. Ela foi dada, eles perderam o mandado, supostamente, na sentença deles, mas ainda cabe recurso para o próprio STF, ainda cabe embargos para o próprio STF. Só depois que não couber mais nenhum tipo de recurso, para você que é leigo e não entende, só depois que não cabe mais nenhum recurso, não tem mais o que fazer, aí sim transita em julgar a sentença por essa norma constitucional, aí sim que esses políticos poderiam ser presos, já que não foi em flagrante. Porém, nós temos outros réus que não são políticos. Esses réus, em primeiro lugar, já falei para vocês, prisão antecipada não existe esse tipo de prisão penal, prisão provisória no direito penal brasileiro. Existe a prisão preventiva. Se foi isso que ele pediu, ainda assim, no meu entender, não caberia a prisão preventiva. Por quê? Primeiro, se não foi preso preventivamente até agora, é porque não cumpriu os requisitos da prisão preventiva. Não representa um perigo à sociedade, não representa um perigo à ordem pública, não representa um perigo ao processo, tem residência fixa, tem trabalho lícito, são pessoas supostamente de bens que não almejam a fuga. Eu disse supostamente de bens porque eu não conheço a índole dessas pessoas. Pessoal, é o seguinte, não tem como a gente decretar uma prisão sem olhar a prisão como última alternativa. Nós estamos falando de uma prisão provisória, de uma sentença que ainda pode ser alterada. Apesar de ser pouco provável, não é impossível. Essa sentença do STF muito provavelmente vai permanecer dentro do STF. Já dei minha opinião, vocês vão ver o vídeo do Teatro do Mensalão, vão ver que lá
eu acho que essa sentença vai ser anulada, mas vai ser anulada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No STF, ela vai transitar em julgado, muito provavelmente. Mas até lá, mesmo sendo pouco provável, não é impossível que haja uma alteração nessa sentença. Tendo essa alteração na sentença, pode surgir algum vício grave, pode surgir alguma nulidade no meio do caminho. Tendo essa alteração na sentença, como que a gente vai prender alguém que nem mesmo sabe se vai ficar preso? Não tem como, pessoal. Esse pedido de prisão, além de aberracional, ele é uma aberração. Desculpa, mas é mais uma aberração desse procurador. Aquela denúncia já foi uma aberração jurídica, isso é mais uma aberração desse procurador, com finalidade completamente política, sem olhar aos olhos do direito, sem olhar juridicamente para o negócio. Mas essa aberração jurídica, ela não pode se concretizar, pessoal. Ela não pode se concretizar por quê? Porque se o ministro Joaquim Barbosa segue a linha que ele tem tido até agora, que é, em certos pontos, ao meu ver, de descumprimento constitucional, e resolve descumprir também esse princípio constitucional, de que o cara é inocente até que se prove culpado, de que a prisão é o último recurso, não se pode prender a não ser que seja em último caso, de que o caso do político ele não pode ser preso sem o trânsito julgado, ele vai estar legislando, ao meu ver, mas principalmente ele vai estar abrindo um precedente extremamente perigoso na jurisprudência do STF. Esse precedente pode refletir em outros processos, mesmo que ali não seja uma injustiça, pode se refletir numa injustiça com outros casos. Eu como jurista, eu como advogado, eu entendo que isso é inconstitucional. Eu vejo essa decisão que provavelmente vai sair na sexta-feira com muito medo. Não sei se eles vão ser presos ou não, mas eu vejo com muito medo. Essa prisão, para ela ter algum tipo de fundamento, porque perigo à ordem processual, o processo já acabou. Perigo à ordem pública, não vejo muito perigo à ordem pública nesse caso. Perigo à ordem econômica, até vejo perigo à ordem econômica, mas não foi decretado até agora. Eu não vejo um novo perigo à ordem econômica desde o momento que foi negado esse pedido de prisão até o momento. Não vejo um novo perigo à ordem econômica pelo simples fato deles terem sido condenados. O que a gente poderia até aceitar, em último caso, se fosse falar de prisão preventiva e não de prisão antecipada, porque isso é uma aberração, se fosse falar de prisão preventiva, o que a gente poderia imaginar é risco de fuga. Eles podem correr o risco de fugir, podem deixar o país, podem deixar pela fronteira seca, pela fronteira molhada, eles podem deixar o país para não cumprir a pena. Perigo de que o processo penal fosse desrespeitado e a pena não fosse cumprida. Esse seria o único perigo aceitável para justificar uma prisão preventiva. Porém, para essa prisão preventiva, teríamos que ter essa situação como último caso. Nesse caso, já tivemos os passaportes apreendidos, que, ao meu ver, também foi relativamente equivocado aos olhos do direito penal mínimo. Mas não é nenhum assunto grave, não é nenhuma nulidade, não é nada. Os passaportes foram apreendidos. Eles não podem deixar o país, porque eles não têm passaporte. Aí vamos lá. A prisão dos passaportes, a apreensão dos passaportes, ela foi efetiva? Alguém deles deixou o país depois que pegou o passaporte? Alguém deles almeja deixar o país? Alguém deles comprou uma passagem para fora? Alguém deles foi pego planejando? Porque esses caras estão sendo investigados, eles estão sendo acompanhados. Existe algum indício, alguma prova concreta de que eles estão preparando uma fuga? Se existir essa prova concreta, ótimo, eles podem ser presos, prisão preventiva, porque eles estão causando um risco para que o direito penal não seja cumprido e eles não cumpram a pena desse processo. Se não, pessoal, se o fato de terem pego os passaportes deles foi o suficiente e já eliminou esse perigo de fuga, não há o que se falar em prisão, pessoal. A prisão preventiva, nesse caso, no meu entender do STF, a não ser que tenha uma prova concreta, como eu falei para vocês, de que eles estão planejando a fuga, se não tiver essa prova concreta, no meu entender, ela é completamente inconstitucional. A prisão, da forma como está sendo exposta como prisão antecipada, é uma aberração jurídica. É uma aberração jurídica. Se acontecer, além de estar abrindo um precedente perigoso, isso vai depor muito contra a moral do nosso STF, porque o nosso STF é o guardião da Constituição e ele vai rasgar a Constituição se ele conceder uma prisão antecipada pedida pelo promotor. Se ele conceder uma antecipação de cumprimento de pena pedido pelo promotor sem justificativa nenhuma, sem perigo nenhum e sem estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Se ele tiver pedido uma prisão preventiva, uma aberração menor, mas ainda assim, no meu entender, caso não hajam essas comprovações concretas de que eles estão tentando fugir, ou de que eles representam um perigo à ordem pública, à ordem econômica, não teria como fazer a prisão nesse caso. Então, pessoal, é isso. No meu entender, essa prisão ela não vai ser concedida, apesar de,
de toda a sistemática que tem sido tomada pelo ministro Joaquim Barbosa, a agressividade com que ele tem tratado esse caso, eu acho que nesse ponto ele não vai extrapolar a Constituição e não vai prender esses réus. Porém, vai que acontece, né? Já deixo aqui para vocês a minha opinião, o meu parecer jurídico a respeito desse caso. Pessoal, para quem nos segue, eu deixo para vocês um Feliz Natal, eu deixo para vocês um Feliz Ano Novo, caso não tenha nenhum vídeo até lá. Eu espero que vocês gostem do canal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, favoritem esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo no YouTube. O que nós não ganhamos nada com isso aqui. Nós não ganhamos nada. Nós queremos passar esse conhecimento para vocês. Isso aqui é completamente gratuito, nós não ganhamos nada nem do YouTube e nem de ninguém para estar fazendo isso aqui. Nós somos um escritório de advocacia, nós só iniciamos esse projeto para passar conhecimento para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, favoritem, se inscrevam no canal e se inscrevendo no canal, vocês vão ser os primeiros a saber de um novo vídeo ou vão ser os primeiros a saber de uma nova paródia jurídica que está vindo por aí. Para quem gosta de Bruno Mars, a próxima paródia jurídica vai ser sobre uma música de Bruno Mars. Então espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, curtam, favoritem, inscrevam-se e até a próxima.